Tá, voltamos. Live boa é assim, que a gente não vê nem o tempo passar. É, Esperar o João voltar aí, eu anotei duas perguntas que tinham deixado, mas eu acho que a Cris tinha feito um comentário no final que eu não consegui ver qual era. beleza. O João ainda não entrou, né? Ah, não. Você mandou para o equipe, né, André? Mandei. Bom, você anotou as perguntas? Eu anotei duas perguntas. Não me lembro se tinha mais alguma. Tá Anotei uma bom. sobre rotina e uma sobre biblioteca. Aí, ele tá entrando. Opa, Tô... Escreve, Cris, por favor. pronto. Avisou o Instagram ou ele só corta assim, tipo Não, assim, acabou já, tá bom. ele dá um... Pra Falta mim, 30 segundos. retornou. 29, 28, 27, ele apaga tudo. Já era. Trazer minha mãe para o estudo de casa. É, mas é o que a minha mãe. Só o André que é leitor, na verdade, né? Eu e a Júlia, a gente está caminhando para lá. Mas chegaremos lá. O importante é que os filhos, nossos filhos, sejam leitores. Será? Não, todos somos leitores, gente, todos somos leitores, mais ou Nato, né? menos. Oh, mas acho, tinha perguntas, João, acho que seu pai fez uma pergunta de ler e ver o filme, eu acho, não sei se foi isso. Tá. Ó, eu anotei um que perguntava a importância da rotina. Quão importante é a rotina para a leitura? Ahn, Ah, eu, e eu, ah, desculpa, teve um também que foi da minha mãe. Ela falou que para lembrar dos avós no Conexão Literária. tá. Com certeza. A voz Parte ajuda dessa também. tradição, né? Que vem antes da gente nascer também. Antes dos pais nascerem. É isso Tô aí. vendo Fala. aqui o comentário da Cris. Vejo o projeto como um resgate sensacional de boas práticas de leitura, presença, união, família. Parabéns. Por mais mentes brilhantes Maravilha. como iniciativas assim. Legal, Cris. Legal, é bem o que a gente quer Obrigado, fazer. Ari. Né? Não queremos resgatar isso aí mesmo e que seja em família, né? Tudo junto e misturado. Bem, a primeira pergunta que eu tinha anotado era a importância da rotina. Eu posso começar, que eu acho que tem a ver também que eu queria falar sobre aquela, de novo, aquela pergunta das crianças com dificuldade de se concentrar. Que eu acho que tem um quê de ansiedade aí também, que eu acho que, nossa, a rotina é um básico para tudo, né? Uma criança. Para todo mundo, acho que até para adulto. Mas para criança é sim um pilar fundamental desde bem pequeno. Eles precisam ter essa noção do que acontece depois de cada coisa para poder saber o que esperar do seu dia a dia, né? Eu acho que isso traz uma sensação de segurança que naturalmente a criança fica mais calma. Não quer dizer que a criança seja calma totalmente, né? Mas mais calma. O melhor possível, né? Mais calma possível. Então, acho que é, João, você pode falar, né, o que você acha na sua visão de expert de professor, mas a minha resposta é de rotina para tudo, não é exatamente a importância da rotina para a leitura, mas eu vejo isso para qualquer criança, inclusive adulto. Eu sou uma pessoa que só Eu funciona acho que com a rotina rotina, também. eu acho que a rotina, assim como os hábitos, né, que sua irmã mencionou, eles vão fazendo do dia a dia, né, daquilo que você gostaria de fazer ou daquilo que você faz, essas coisas elas vão entrando como uma segunda natureza, justamente. A gente está falando de natureza humana, né? E Aristóteles falava dos hábitos como quase uma segunda natureza, né? Que eles vão se tornando cada vez mais profundos na nossa, sem confundir com a nossa própria natureza, porque a gente sempre pode perder um hábito, né? Mas não pode perder a nossa natureza. Mas eles vão entrando cada vez mais em quem nós somos, né? Assim, filosoficamente falando, mas na prática, Pro quando eu bem e dava pro mal, aula né, João? no colégio, aí a gente chama de vício, né? É. O,
quando a gente vai no colégio, quando eu dava aula no colégio, uma das coisas mais importantes que eu achava era justamente no quadro, as crianças entravam na sala e tinha do lado esquerdo do quadro, assim, eu escrevia a rotina do dia, né? Então elas já sabiam tudo que elas iam fazer desde a hora que elas entrassem até elas saírem. Claro, fica às vezes meio formatado e muitas vezes a gente foge da rotina, mas eu acho que é justamente isso, né? Não é para engessar, é para dar um certo guia, né? A gente precisa ser flexível o tempo inteiro, porque as crianças surpreendem de todas as formas possíveis, mas assim, um certo norte, digamos. Eu acho que a rotina, os Uma hábitos são certa um pouco sequência, isso. né? Eu concordo. Eu acho que nessa rotina tem que E ter aquele espaço que a gente tinha falado de não fazer nada, de tédio, né? De calmaria, quiet time, né? É importante também, principalmente em casa, né? Na escola nem tanto, mas tem que ter aquele momento de calmaria. Fala, você ia falar alguma coisa? eu? Não. Não? Então tá. Então acho que a gente pode passar para a próxima. Tinha um pouquinho antes, eu tô vendo que tem uma pergunta muito legal sobre a voz, depois do meu pai de livro e filme, mas o Bruninho, nosso primo, tinha perguntado se a gente tem algum plano de fazer uma biblioteca com sugestões de livro por idade no futuro. Uhum. Eu tenho uma reflexão que eu vou deixar para uma próxima sobre essa questão de dividir os livros por idade. Até no post que a gente fez, que teve 50 comentários aí que eu estava tentando responder, pedir as idades, eu acho que é um parâmetro interessante. E a gente pode, sim, como eu coloquei lá no post, fui indicando livros, mas até se vocês forem olhar o que eu fui indicando lá, as idades elas vão se mesclando de certa forma, né? Então, mais importante do que a idade é também saber quem é seu filho, conhecer as capacidades, os desejos, os anseios dele, né? Porque se engessar, digamos, nessas... de 4 a 6 são esses livros, de 6 a 8 são esses outros aqui. Eu acho meio estranho no final das contas, né? Ah, Então, mas acho que a gente pode sim indicar, né, conversar e ver quem é a criança, quais são os interesses, e aí a gente vai conversando, acho que isso é muito positivo. Até teve uma pessoa que pediu para fazer um clube do livro, né? Uma coisa Aí assim. eu não entendi se era para crianças ou para os pais. Eu acho que para os pois é, eu pais seria também tô na maravilhoso dúvida. também. Mas esse a gente pode até falar, que talvez seja um projeto aí que eu não comentei, né? Mas é uma coisa que a gente pensa em fazer sim. Seja. Bom, a gente pode entrar em detalhes aí em um momento futuro, mas com certeza esse é um dos principais problemas que a gente encontra, né? Que livro ler com meu filho, né? Quais são os clássicos, enfim, as leituras aí recomendadas, o que seriam É, interessantes. Isso é um problema eu aí tenho, que os pais têm e que a gente pode com certeza ajudar e promover, digamos assim, para eu você. tenho até vontade, né? A gente já falou disso antes, mas é uma coisa que vem pro futuro, né? Dando certo o nosso projeto, tenho vontade de ter a nossa própria biblioteca e os nossos alunos, digamos assim, do nosso clube no futuro, possam alugar e trocar entre si, né? É Uhum. uma dessas Maravilha. vontades, né? Mas vamos ver, vamos ver. Posso responder seu pai, que ele perguntou 2 vezes o negócio do Pode, filme vamos lá. Ler ou Eu não ver filme, sei. ou os dois. Ler ou ver filme, né? Ou os dois, né? Justamente. Eu tenho uma reflexão sobre o assunto que, no final das contas, tem a ver com a velocidade, né? Vou explicar um pouco melhor. O filme é muito mais rápido do que o livro, em diversos sentidos. E são formas de arte, digamos, diferentes, né? Eu não sei por que eu fiz assim, mas são formas de arte diferentes, que tem uma estrutura narrativa diferente. Então, os cortes que os filmes fazem, né? A direção da câmera, as luzes, a imagem, a música, tudo isso contribui, né? No corte do diretor, né? O que o diretor pensou para transmitir aquela história, né? Então, são coisas diferentes. Então, nesse sentido, vale a pena ver os dois, me parece, né? Qual que é o problema, no final das contas, para mim? Vou dar um exemplo, não sei se depois vocês podem fazer o teste, se quiserem. Tem o livro A Menina que Roubava Livros. Muito legal. Muito legal. E tem o filme A Menina que Roubava Livros. Eu vi o filme e li o livro. Primeiro eu li o livro, depois li o filme. E a questão para mim, no final das contas, tem a ver com a velocidade, como eu disse, né? Quem lê o livro e depois vê o filme,
percebe que as coisas no filme acontecem muito rápido. Por mais que você não esteja assistindo acelerado. Ou seja, os eventos, os personagens, perde muito em detalhes, entendeu? E não é que seja ruim, pelo menos eu gostei do filme também, né? Não tem nada negativo em ver o filme. O livro, para mim, é uma outra experiência. É você conseguir, de maneira mais lenta e mais pausada, entrar um pouco mais na história que o autor quis te contar, né? Que é diferente, no final das contas, para mim, essa questão é importante para mim, né? Que, no final das contas, por mais que se trate, digamos, de uma história parecida, é diferente. A história do filme e a história do livro. Poderia falar outros, posso falar do Harry Potter, por exemplo, ou as Crônicas de Nárnia também são assim. Então, para mim são coisas diferentes, têm seu valor, e que não se excluem, mas na hora de dar aula, eu acho chato quando a criança vê o filme antes de ler o livro. Porque eu estou trabalhando a leitura, justamente, e a narrativa no livro. Eu já fiz atividades com crianças, no sentido assim, a gente vai ler esse capítulo no livro e vamos ver o filme até essa parte do livro. Para comparar justamente a criação da narrativa. Não é para falar que esse é melhor do que o outro, mas é para ver diferentes formas de contar uma história. Não sei se eu respondi seu pai, mas a minha reflexão vai por Não, aí. mas, pô, eu acho que sim. Pai, se você ficou satisfeito aí, beleza. Se não, manda aí mais uma mensagem, interage aí com a gente. Eu só acho que eu fico pensando assim que deve ser mais difícil, assim. Acho que criança, né? Estamos falando de crianças aqui. Depois de ver um filme, querer ler o livro, ela tem que estar muito encantada com o filme, né? É. O contrário é mais fácil. Se você lê o livro primeiro, aí você, né? Obviamente, você vai ver o filme É. tranquilamente. Só não sei se vai dificultar mais a leitura depois. Não sei, a impressão que eu Eu acho tenho. que é um tema interessante, que tem várias Eu acho coisas que assim para também pensar, depende vários do livro, do detalhes. filme, né? Mas eu lembro que o Harry Potter, que tinha tá falando, Ela fez o contrário, né? Ela viu o é, filme e depois leu o livro, né? só consegui ler É, os tá vendo? livros depois que vi o primeiro filme. Eu acho que também o primeiro livro, acho que talvez é o mais difícil. Não sei, depende. Eu fiz tudo, né? No Harry Potter a gente vê filme, lê livro, mas eu acho que eu fiquei tão naquela neurose que acabei lendo os livros primeiro do que os filhos. A Sarita também. Assim, normalmente essa experiência da Sarita eu costumo É o mais encontrar comum, com ela né? mais, né? Você vê o filme e perde o interesse no livro. Aí, Sarita, faz isso com uma menina que roubava livros. Não sei se você já viu o filme ou Só, leu o livro. Mas se quiser, vê o filme e faz o esforço de ler o livro depois. Assim, é a mesma história, mas contada de formas totalmente diferentes e, para mim, quase que muda, digamos, o objetivo da contação de histórias, digamos, no livro e no filme. E eu gostei muito do filme também, tá? beleza, eu acho que eu vou agora Muito falar sobre bem. as vovós, porque minha mãe falou ali, não esqueçam meus avós. E depois a Cris pegou aqui, ó. Quer dizer, eu não consigo pegar, mas eu lembro bem o que ela Acho que a falou. Cris falou que, não, que os avós não têm rotina com os netos, né? Os avós não têm rotina e os pais não são exatamente adeptos. Como fazer? Eu posso falar pessoalmente. Se você quiser falar, ô João, também falem, mas eu Fala, quero fala. responder essa, porque ah, nossa, é o sonho de qualquer pai que os avós queiram, né? Fazer essa rotina. O primeiro medo que a gente tem, nossa, os avós. Desculpa aí, mãe e pai, mas nossa, os meus avós, os pais vão mimar muito, vão dar sorvete, vão deixar ver qualquer coisa na TV o tempo todo. Mas, nossa, se são avós que querem introduzir a leitura, ótimo, né? E eu acho que vai fazer uma relação super profunda com as crianças, mas que comecem cedo, né? Que comecem com a criança mais nova, acho que é mais fácil. Então, imagina, vou passar o fim de semana com a vovó. Já sabe que vai ler. Olha que legal. Eu acho que é super positivo, né? Mesmo que não tenha E eu posso estar rotina. errado, né? Posso estar errado, mas acho que a avó, ela quis dizer que os filhos não são adeptos, digamos, eu entendi que eles não são muito leitores, né? Isso. Uhum. Não gostam muito de ler livros, mas ninguém, se essa mãe perguntar pro filho que não é leitor, eu acho que eu nunca encontrei alguém assim,
Não não leio, né? gosto de ler, eu acho que não seja importante, ou eu acho que não Ok. gostaria que meu filho lesse, né? É difícil Uma coisa encontrar ruim, isso. né? Não, imagina. É, tipo, Não vai achar ver a ruim de leitura jeito como nenhum. algo negativo, né? É, o Então, se capô você vai vai propor ficar pro seu muito filho. feliz, né? A mãe e o pai vão ficar muito Exatamente. felizes. Vão agradecer e talvez até se interessem mais, porque vai ver, vai começar a notar, nossa, meu filho volta e tá falando, tá contando da historinha, que falou que leu tal com a vovó. De repente o pai e a mãe vão até entrar na onda, né? Então pode Sim. ser inspirador também. Isso aí, Cris. Negativo, Cris, não vai ser. Pensamento Não vai ser. positivo, Cris. Vai dar Mas certo. começa cedo, não começa com a criança com 7, 8 anos, não. Começa desde agora. Aí, tia Bebel falou assim: leio sempre com minhas netas, mas tenho dificuldade de escolher os livros para fugir dos clássicos da Disney. É, É porque o também João ela tem só tem Não, muitos neta, isso. ela só livros. tem neta menina, né? Então fica mais fácil. Não, mas tem muita opção de livro. Depois a gente pode conversar um pouco melhor. A gente pode, Tem. enfim, citar alguns, assim, mas tem muita opção de Mas livro tem os clássicos divertido, da Disney legal. que são legais também, né? Nem todos são super legais, mas tem alguns que são legais de ler, de refletir. Sim, sim. Não tô falando mal dos clássicos da Disney, não. É, Eu só tô falando assim, que existem muitas outras opções também. claro, claro. Isso a gente vai ajudar bastante. A gente, no futuro, não é agora que a gente quer montar um clube da leitura ou nada do tipo, mas a gente vai dar, acho que com frequência, sugestão de livro, né? Com certeza. Eu ia falar mais alguma coisa? Ah, tá. Vai lá no Bom, post, Isabel. Desculpa, assim, vai lá no post, Isabel, que a gente fez no começo. Vê lá vários livros lá, vê se algum interessa. É, tem isso. muitos lá, né? De várias idades. O pessoal interagiu Nosso bastante primeiro naquele post, post. tia. Eu acho que não tem mais pergunta. Acho que não também. Não, né? Eu vou falar agora que eu queria falar, queria fazer um apelo. Não, o nosso último assunto, que eu queria fazer um convite para os pais e não só para as mães. Porque quando a gente começou a falar sobre esse projeto, a gente naturalmente começa a pensar em quem? As mães. Vamos falar principalmente com as mães, né? Nosso público-alvo vai acabar sendo a mãe. É a mãe que faz tudo, tá lá na rotina, tem mais interesses para ler. A gente, inclusive, vi uma pesquisa bem grande da ProLivro, se eu não me engano, que fala sobre Uhum. pesquisa em geral, desculpa, fala sobre leitura em geral, os leitores, faz um mapa dos leitores no Brasil, não leitores tipo alunos do João, mas leitores menos livros, digamos assim, por mês. E ele tem uma seção que fala sobre quem inspira as crianças, quem que incentiva as crianças a lerem. E assim, sempre número um tá professores e professoras, número dois tá mães, amigos, agora tem até influencers, youtubers, e lá embaixo tá pai, pai figura masculina. Não estou brigando, vai, mas assim, como mãe, e eu acho que isso seja a realidade de muitas, talvez menos agora, graças a Deus a gente está evoluindo nessa relação familiar, em que o pai está cada vez mais presente, mas ainda assim eu sinto que a mãe está muito à frente de todas as obrigações da rotina do dia a dia, já é a mãe que faz a coisa funcionar, e talvez o pai trazer essa influência positiva dentro de casa seja mais forte até do que a mãe, que não está lá sempre, que está menos, né? A maioria dos pais trabalham, pais homens trabalham mais tempo, enfim, tem menos tempo, então. Mas aqueles 15 minutinhos que dá, ou no fim de semana, talvez seja uma coisa que fique mais forte no interior da criança, na cabeça, né? Nos pensamentos da criança, talvez traga uma influência mais forte, mais positiva. E traz aquela ligação emocional de livro, leitura, pai, que eu acho que é pouco explorada, mas que tem um potencial muito grande. Claro, mães, continuem com a gente ainda vai falar muito com as mães, mas pais, não se acuem. Cheguem mais, a gente não quer que você fique horas por dia nessa função de ler junto com os pais, mas o pouco que dá, vale. Eu fico pensando, né, ligação com pais, né, com certeza tem muita ligação com o esporte, aí vocês podem falar mais, porque eu não tenho muita noção, mas assim, e eu tenho meninas, então a ligação com o Bruno e as minhas filhas é um pouco mais diferente. Mas eu penso muito em esporte, levar para
né, fazer coisas mais físicas e ativas, mas a parte intelectual pode ser muito interessante para pais também. Avós, claro, como a gente estava falando, mães, com certeza, mas já existe, né, essa influência, mas os pais têm uma oportunidade aí de crescer nessa influência, eu acho muito grande. É, Eu acho uma que coisa, é isso. uma Uhum. coisa que eu queria só ressaltar do que você falou, depois o João se puder complementar, é justamente essa questão da dedicação, né? Quanto que a gente precisa dedicar efetivamente para esse empreendimento, né? De formar filhos leitores. Precisa ser 1 hora, precisa ser meia hora, precisa ser uma coisa assim, né? Pesada, cansativa. A gente acredita que não. A gente acredita que com pouco esforço, isso até parece propaganda, né? Mas assim, 15 minutos que podem fazer toda a diferença, né? Que podem transformar efetivamente a relação entre pai e filho, entre filho e pai, filho e mãe, entre pais e mães, né? E trazer, digamos assim, um mundo maravilhoso, né? O desenvolvimento do mundo interior, desenvolvimento da imaginação, da capacidade de projetar o futuro da criança, enfim, de trazer cultura, de trazer possibilidades. Uhum. Vai ser realmente uma experiência incrível. E com isso, uma coisa é certa: os filhos de vocês e vocês mesmos vão se surpreender enormemente. É o que a E gente leiam, acredita. Eu né? acho Sejam só. leitores. É, uma coisa assim, não sei se a gente vai terminar agora, não sei como é que Uhum. vai ser. A Cintia que organiza Não, tudo. eu acho que a gente pode É, concluir, João. Podemos ir concluindo, sim. não, eu só tenho uma coisa para complementar desse último tema que vocês estão falando. Tem um outro livro que, de repente, a gente pode até conversar um pouco mais sobre ele uma outra oportunidade, chama The Medical Hour, que ele fala justamente que não precisa ser uma hour completa, né? Que, enfim, depende da realidade, né, de todas as famílias. Eu só queria fazer uma distinção, né, que é uma é o que o André estava falando um pouco mais de formar a criança, né, de você ter um impacto positivo com a criança e 15 minutos de leitura vão fazer maravilhas por ela. Eu acho que é um pouco disso que o Medical Hour está dizendo. E a outra e além, digamos, da preocupação de formação da criança, de justamente aquilo que a gente quis resgatar no começo, né? De formar uma conexão mais profunda na família. E aí isso vai além de 15 minutos, com certeza, mas não é porque você está querendo fazer com que seu filho seja um ótimo leitor só, né? É gastar tempo de qualidade, né? Em inglês eles usam muito essa expressão, né? Quality time. Gastar tempo com a tua família, né? Gastar tempo com aquilo que você acha importante, com as pessoas que você ama, né? E tempo precioso, um bom tempo, uma forma boa de gastar o tempo com isso, né? E aí você vai ficar horas gastando tempo com isso porque você quer, né? No final das contas, todo mundo está corrido, todo mundo tem um monte de coisa para fazer, É da sua mas natureza, né, João? exatamente. E eu acho que no fim das contas é o que as crianças mais querem, né? É essa conexão com os próprios pais. Principalmente as menorzinhas, né? Conforme vão crescendo. Aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para eles não escaparem demais. Mas no fundo eles querem esse momento de qualidade, eles querem a atenção, né? Estar junto. Conexões. Yes. E aí, Daniel, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que falamos bem. É só agradecer mesmo, né? Eu fiquei muito feliz aí com a experiência de poder, enfim, discutir sobre esses assuntos com vocês, interagir, tanta gente interagindo aí, mandando parabéns, enfim, trazendo a própria experiência. A gente acho que chegou no pico a ter 20 pessoas aqui acompanhando a gente. A gente não tinha expectativa Muito legal. nenhuma, né? Então, assim, pô, eu fiquei realmente muito feliz e agradeço profundamente aí as pessoas que acompanharam, quem gostou, quem não gostou tanto, pode mandar aí o feedback pra gente e a gente vai sempre procurar melhorar, a gente está começando agora, né? E espero que vocês possam acompanhar o nosso trabalho aí com carinho. A gente está preparando para vocês, Isso é aí. isso. Isso aí. Eu faço as Maravilha. palavras Não do tem André como terminar aqui. melhor, não. É, eu só ia falar que até quando a gente estava montando o roteiro, eu coloquei no final assim, pergunta se tiver alguma, uns 10 minutinhos. Então foi muito melhor do que o que a gente esperava, dá até uma motivação, assim, mostra que a gente está num caminho legal e espero que continue assim.
cada vez melhor. Vai continuar e vai melhorar. A gente vai aprendendo também como fazer as coisas e conversando com vocês todos aí, a gente vai entendendo também o que que a gente pode oferecer, né? O que que a gente pode fazer para ajudar. Enfim, acho que é um momento aqui de compartilhar muito interessante sobre temas que nos são caros, importantes. A gente acredita realmente que pode fazer um impacto interessante na vida da família, né, como um todo. Então, enfim, também queria agradecer todo mundo que se deu um tempinho aqui para assistir, para escutar. Tem gente que nem fala português, tipo o Daniel Bonifácio O que acabou de Daniel, entrar. Daniel Bonifaz aí, um abraço para você. Grande influencer aí, CEO do cambista lá do Peru. Grande amigo nosso aí, de longa data aí, o Daniel Bonifaz. Eu vi aqui que uma amiga minha, Renata, falou que o Mário que lê com a Alice. Maravilha, Mário. Ó, isso aí. Que em casa vai ser assim também. Quero ver. Vou cobrar. E a Pode Paula, cobrar. minha amiga também, falou que chegou no final, mas vai assistir tudo gravado depois. André, não esquece de gravar, de Já, a salvar. primeira Essa parte parte também. já compartilhei a primeira parte. Assim Ah, que a beleza. gente encerrar aqui, a gente compartilha, eu compartilho também lá no nosso feed. Ótimo. Valeu, valeu. É Tá isso. ótimo. Valeu, Valeu, gente. gente. Até a Brigadão. próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente.